comigo. Abra no Evangelho de João, capítulo 16. Amém? Diz assim, nós vamos ler a partir do verso 4, que diz assim: Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crerem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis outra vez. Um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz? Um pouco e não mais veremos, e outra vez um pouco e já o veremos. Vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser este um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Não compreendemos o que quer dizer. E agora nós lemos novamente o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Nós vemos esse texto. A pessoa mais importante para a igreja nos dias de hoje, que é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, esse texto em algumas Bíblias está intitulado como a missão do Consolador.
qual é a melhor forma de você conhecer uma pessoa? Quando você conhece qual a missão daquela pessoa. Por quê? As pessoas, elas são criadas por um propósito. Eu fui criado para um propósito por Deus, você foi criado por um propósito. E por esse propósito que nós vivemos. O Espírito Santo, ele é Deus. E através do propósito que Deus tem, através da pessoa do Espírito Santo, nós podemos conhecer melhor do Espírito Santo. Primeiro nós entendemos aqui que ele é uma pessoa. O Senhor fala, eu não posso ficar, porque eu preciso ir para que ele venha. Nós vemos claramente que Deus, ele nunca erra na questão de tempo. Deus, ele nunca está atrasado ou adiantado. Deus, ele sempre age no momento certo, oportuno. E Jesus, todo o tempo que ele esteve no seu ministério, ele sempre esteve no momento correto. Quando Lázaro estava doente, as irmãs de Lázaro queriam que Jesus se adiantasse, fosse rapidamente para lá, e Jesus sabia que Lázaro não deveria ser curado, mas deveria morrer para que fosse ressuscitado. Então nós sabemos que Jesus está sempre ciente do tempo e do que deve fazer dentro desse tempo, para que a vontade do Pai, de Deus, fosse cumprida na vida dele. E agora ele fala, eu preciso ir, chegou o momento que eu vá, porque é necessário que o Espírito Santo venha. E nós louvamos a Deus porque o Senhor Jesus, ele nos deixa essa palavra para que nós possamos entender que hoje nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo sobre a igreja, do Espírito Santo sobre mim e sobre você. Ele não nos deixou sozinho. Ele fala, eu vou, mas eu não vos deixarei só. O Espírito Santo, ele estará com vocês. O Espírito Santo, ele está comigo. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo, ele está com todo aquele que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. Aquele que crucificou juntamente com Cristo a si mesmo e crucificou as suas vontades na cruz. Aquele que reconhece os seus pecados e também reconhece o perdão pelos seus pecados e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta pessoa, ela tem o Espírito Santo dentro dela. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele começa a fazer parte da sua vida. Ele começa a viver dentro de você. Talvez você ainda não experimentou disso, desse relacionamento com essa pessoa chamada Espírito Santo, porque você ainda não deu liberdade para ele. Ele é gentil, ele é cavalheiro, ele só vai falar quando você der liberdade para ele, para que ele fale com você. Mas com certeza, se você é um crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você. Então você divide uma casa com uma pessoa. Essa pessoa se chama Espírito Santo. E a partir do momento que nós dividimos um espaço, uma casa com alguém, essa pessoa entra, ela muda totalmente a nossa rotina de vida. Ela muda a nossa vida. O Senhor Jesus fala, essa pessoa, ela vai vir, e ela vai vir com um propósito. Um dos propósitos entre os outros que o Espírito Santo tem, que é muito claro nesse texto onde fala da missão do Consolador, é que o Espírito Santo faria com que nós viéssemos a lembrar tudo que Jesus falou. Naquela época, irmãos, não tinha Bíblia. Eles não tinham como poder pegar, vamos ler a Bíblia aqui, vamos lembrar do que Jesus nos disse. Jesus disse aos discípulos que eles deveriam fazer tudo quanto o Senhor ordenou a eles. Tudo quanto Jesus ordenava a eles, deveriam viver, praticar. Agora seria muito injusto da parte de Jesus, se ele dá uma ordem dessa para os discípulos, sem deixar uma condição. Quantos concordam comigo? Mas Deus, ele sendo justo, ele é fiel, ele envia o Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo nos fará lembrar. Naquela época as pessoas não tinham Bíblia, mas como elas podiam lembrar das palavras de Jesus? O Espírito Santo, que é uma pessoa viva, que é a própria pessoa de Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa, como alguns dizem, não é uma energia positiva. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, ele tem autonomia, ele tem poder. E ele habita em mim e em você, e ele nos fará lembrar das palavras de Jesus. Então não é a sua consciência, é o Espírito Santo falando a você. Deus, ele nos mostra através da sua palavra aqui hoje, que Jesus, ele profetizando e declarando sobre a vinda do Espírito Santo, deixa claro que Deus está nos dando todas as condições que necessitamos para obedecer a Deus. Porque se uma vez que eu preciso lembrar da palavra, para obedecer a Ele, Ele envia então o Espírito Santo para me fazer lembrar.
Se uma vez eu necessito de me arrepender dos meus pecados para que eu possa manter minha comunhão com Deus, a palavra é clara e diz que Ele faz o homem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz a obra de convencer. Você não precisa se esforçar para convencer tua esposa, teu esposo, teu filho, tua filha, teu amigo, qualquer pessoa que seja. Essa é uma obra do Espírito Santo. Você só precisa orar e pedir: Espírito Santo, transforma o coração daquela pessoa, convence o coração dela. O seu único trabalho é orar, é confiar. Por isso que a Bíblia diz lá no texto de João também, a obra de Deus é essa, se não me engano, João 6, eu não me lembro agora de cor, que é crer em Deus. A obra que nós temos da parte de Deus é somente crer. Nós somente temos que crer, irmãos, porque quando nós cremos, nós agimos com fé. Esse é o título que foi dado para mim e para você, crente. Por que crente? Porque nós cremos, nós acreditamos. Mas nós vemos hoje pessoas na igreja desacreditadas, pessoas desanimadas, pessoas desapontadas, pessoas que duvidam do poder de Deus, duvidam da forma que Ele pode agir. Mas nós cremos que o Espírito Santo, Ele continua o mesmo, Ele é poderoso, e Ele tem poder para nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus disse, para nos converter o nosso coração, amém? E para nos capacitar para essa obra. O Senhor Jesus disse, eu não falei tudo para vocês que eu tinha que dizer, né? Eu não ainda disse tudo o que eu tinha que dizer, mas depois que eu for e Ele vier, Ele vos fará entender toda a verdade. Aqui no verso 3 diz, Ele vos guiará a toda verdade. O Senhor Jesus, ele diz que Ele é a verdade e a vida. Eu sou o caminho, vamos repetir, eu sou o ninguém, senão. Agora, então, como que as pessoas vão para Deus, se elas não têm o caminho, se elas não têm se elas não têm a vida? Nós vamos falar basicamente só do caminho e da verdade hoje aqui. Então, como eu posso ir até Deus? Através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que existe pessoas que existe que essa verdade, ela é subjetiva. Ela está de acordo com a questão cultural de uma região, ou ela está de acordo com a opinião de outras pessoas, ou até mesmo de acordo com a opinião teológica de alguns teólogos. Mas veja o que Jesus diz no verso 13: Ele vos guiará a toda a verdade. Existe uma verdade que é o quê? Completa. Ela não é uma verdade obsoleta, é uma verdade subjetiva. Ela é uma verdade o quê? Completa. Toda a verdade. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer, aqui no original fala, que essa toda a verdade é a autenticidade da doutrina e da prática do que Jesus estava ensinando para os discípulos. O que é isso? Presta atenção, eu vou tentar te explicar. Quando Jesus estava pregando, ele está querendo dizer, eu não pude falar tudo, eu não pude aprofundar mais ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo é o único que pode fazer o quê? A gente fazer o quê? Ele pode convencer, ele pode fazer a gente o quê? Lembrar das palavras de quem? De Jesus. Mas o Espírito Santo já tinha vindo quando Jesus estava pregando? Não. Então do que adiantaria Jesus pregar grandes sermões, se o Espírito Santo não veio ainda para fazer as pessoas guardar tudo que ele estava falando e entender tudo que ele estava falando? Então era necessário que ele saísse para que o Espírito Santo entrasse, para que todos entendessem agora a Jesus como uma pessoa sendo a verdade, na sua pessoa completa. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade, ela é uma pessoa, não é uma ideia. E essa verdade se chama Jesus. Então ele está querendo dizer agora, vocês vão conhecer toda a verdade. Então o que eles estão querendo dizer? Vocês vão conhecer eu completamente. Vocês vão me conhecer num todo. Vão entender as coisas que eu estava dizendo para vocês. Vocês vão entender por que eu fazia certas coisas.
Vocês vão entender porque eu deixava de fazer certas coisas. Você vê que em todo o tempo em que Jesus está andando com os discípulos, ele é questionado pelos fariseus, ele é questionado pela multidão, e também é questionado de uma forma mais receosa pelos próprios discípulos. Eles não chegavam muitas vezes e deixavam claramente para Jesus essa dúvida em relação a ele, mas eles questionavam entre eles: será que ele é o Filho de Deus? Será que ele é aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Por que ele está falando essas coisas? Por que ele está dizendo essas coisas? Por que ele está fazendo isso dessa forma? Se nós pegarmos os evangelhos e lermos, existem vários momentos em que os discípulos estão discutindo entre si. Os evangelhos foram escritos pelos discípulos, por alguns dos discípulos. Então eles mesmos citam ali os comentários que eles ouviram, até mesmo que eles falaram na época. Por que ele está falando essas coisas? Por que ele está dando esses exemplos? Por que ele está agindo dessa forma? Agora eu te digo, por que eles não entendiam claramente quem era Jesus? Por que eles não entendiam de fato quem era Jesus? Porque ainda não tinham o Espírito Santo. Mas Jesus foi e disse que o Espírito Santo viria, e ele já chegou. Então nós não precisamos ficar orando: Senhor, envia o teu Espírito. Não, eu já fui embora para que ele viesse. Mas por que hoje muitas pessoas estão pedindo o Espírito Santo? Porque elas não compreendem quem Jesus é. Então, se você não compreende, olha como é que é sério isso: se você não compreende quem Jesus é, significa que ainda você não tem o Espírito Santo. E se você ainda não tem o Espírito Santo, significa que você ainda não é convencido do seu pecado. E se você não é convencido do seu pecado, significa que você não é verdadeiramente salvo. E se você não é verdadeiramente salvo, você é simplesmente um religioso que frequenta uma religião, que tem uma carteirinha de uma igreja e que acha que essa prática vai te salvar. Então você entendeu como é sério? Jesus está falando: eu vou embora, porque o Espírito Santo precisa vir. E quando ele vier, ele vai revelar a vocês, vocês vão compreender, ele vai mostrar, ele vai guiar vocês a toda a verdade. A verdade é uma pessoa, que se chama Jesus, Yeshua. E se nós então, nos dias de hoje, até o momento, não conseguimos entender o que é Jesus, pastor, como assim eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu? Jesus que disse isso. Mas como assim eu tenho que amar aquele que me persegue? Nós estamos ainda questionando tantas questões tão básicas. E eu te pergunto, por que será que nós não conseguimos compreender? Se aquele que precisava vir para que nós compreendêssemos já veio. Se nós não estamos compreendendo, isso é um sinal muito ruim, que significa então que eu não tenho o Espírito Santo, ou eu não estou ouvindo o Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou falando? É muito claro, é um raciocínio lógico. Quando ele vier, vos guiará a toda a verdade. Você não precisa ser, entenda o que eu vou te dizer com todo respeito, não estou falando contra quem estuda não, mas você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ter lido vários livros, você só precisa do Espírito Santo para que você entenda quem é Jesus. Você só precisa ter o Espírito Santo para que você de fato entenda os ensinamentos e as práticas que Jesus tinha enquanto estava aqui. Eu acredito verdadeiramente que uma pessoa que ela tem verdadeiramente o Espírito Santo, em nenhuma hipótese, ela vai se afastar de Deus. Eu acredito que as verdadeiras lutas, as verdadeiras dificuldades, elas são oportunidades para que Deus seja glorificado. Por exemplo, quando as pessoas enfrentam grandes lutas e elas se afastam de Deus, você sabia que Deus é glorificado nisso? Como assim, pastor? É glorificado, por quê? É melhor que a pessoa agora se manifeste que verdadeiramente ela não era um crente, não tinha Deus, do que ela viver uma mentira e envergonhar o nome de Deus. Deus é santo, Deus é poderoso, Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, e Ele não vai aceitar falsos o servindo. Deus não vai permitir que você conviva do lado de uma pessoa que aparenta ter uma santidade, que aparenta ser de Deus e não é.
Eu já estava falando com uma pessoa e ela falou: você viu o que pastor fulano de tal fez na televisão? Você viu o que ciclano fez? Você viu que lá que ele fez, aquele escândalo? Você viu que ele tem uma Ferrari? Você viu que ele tem não sei o quê? Você viu que ele tem... Eu falei assim, o que me espanta não é essas coisas. O que me espanta é que tem pessoas que olham para isso e falam: eu não vou mais servir a Deus. Por quê? A Bíblia diz que seriam inevitáveis os escândalos. A Bíblia diz que, mas ai, por onde vêm os escândalos? Significa aquele que escandaliza o nome de Deus, ele escandaliza o Senhor, ele será cobrado e julgado na justa medida. Mas a Bíblia também fala sobre aqueles que se escandalizam e tomam essa atitude de se afastar. Então veja só, se a Bíblia é muito clara em dizer que haveriam escândalos e que essas pessoas elas iriam ser apóstatas, apostar o nome de Deus, a Bíblia também nos mostra que muitos seriam enganados e seguiriam essas pessoas. Agora eu te pergunto, se eu sou enganado e sigo um falso profeta, eu tenho o Espírito Santo? Não. Por quê? Porque o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Então, pastor, quantas pessoas estão desviando porque existem falsos profetas? Não, querido, eles não estão desviando, eles nunca estiveram no caminho. Eles nunca conheceram Jesus Cristo verdadeiramente. Eles conheceram uma religião. Assim como o pastor olha para a ovelha e vê um cifrão, tem ovelha que olha para o pastor e vê o quê? O milagre. Através da rosa ungida, da fita ungida, não sei o que ungido, das coisas ungidas. Enquanto eles estão buscando coisas ungidas, nós estamos querendo conhecer o ungido. Porque Jesus Cristo, no original, Cristo significa Messias ou ungido. Eu não quero coisas ungidas, eu quero aquele que é ungido. É só isso. Então, eu sinceramente, eu fico admirado quando eu sento com alguém e falo: eu não estou mais indo na igreja, eu afastei, eu nem acredito mais em Deus. Por quê? Porque eu me decepcionei. Eu olho e falo: essa pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque naquela época, um menino chamado Estevão, um menino de 16 anos, você vai negar o que você está falando? Não, então nós vamos tacar pedra, você pode tacar. E fala que ele se ajoelhou e olhando para o céu, ele viu o céu aberto e viu alguém assentado no trono e alguém do lado daquele que estava sentado no trono. Sabe o que significa? Que o Espírito Santo estava nele, guiando ele para onde? Para a verdade, que estava lá no céu já. Jesus, ele foi para onde? E enviou quem para a terra? Para fazer o quê? Guiar aqueles que estão na terra para onde? Para ele. Então, enquanto os outros estão tocando pedrado nele, ele não está nem aí, ele está olhando para aquele que é a verdade. Podem dizer o que for de mim, injustamente me apedrejar, eu não estou nem aí o que vão fazer com o meu corpo, porque está sendo revelado para mim quem é a verdade, a pessoa da verdade. Ah, pastor, mas estão falando de mim, estão me perseguindo. É mesmo? Bem-aventurados sois quando foram perseguidos por causa do meu nome. Paulo vira para os discípulos e fala assim: ó, quem quer ser meu discípulo? Tantã. Aí Paulo curava tantas pessoas, tão respeitado, mas ele fala: olha, você quer ser meu discípulo? Quer? Participa comigo dos sofrimentos que eu tenho com Cristo. Hoje em dia chega pessoas perto de mim: pastor, quero andar com você, quero ser discípulo, tal. Primeira viagem que faz comigo, a rocha, bate as bielas. Primeira viagem que faz comigo, bate as bielas. Tem gente que anda comigo, ela sabe, ela esses dias ela viajou comigo. Saí de sábado à noite de culto, ministrando. Cheguei aqui de manhã, ministrei. Saí, fui comer. Na hora que fui comer, telefone tocando, gente falando comigo. Aí deixa a comida por ali mesmo, nem termino de comer. Aí entra no carro, vai para São José dos Campos. Inaugura a igreja, ora para todo mundo. Lá, tem comunhão com os outros. Entra no carro meia-noite, chega aqui 3 horas da manhã. Aí na hora que nós estávamos vindo de São José, tinha gente já assim: ai, não aguento andar com você. Um dia. Não aguento. Um dia. Quer dizer, não aguenta. Naquela época Paulo não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso. Hoje a gente tem tudo isso ainda. Ficava dias sem tomar banho. Aí eu fiquei um dia sem tomar banho. Saí daqui domingo de manhã, fui dormir, fui tomar banho só na segunda-feira, ministrando em 3 cultos, trabalhando. A pessoa não aguenta. E na hora que eu for perseguido, então, que ela tiver que ser perseguida comigo, aí ela vai pular fora. O que revela um verdadeiro cristão, irmão, não é quando as coisas estão boas.
É quando as coisas estão difíceis. Aquele cântico que todos nós cantamos, tudo deixarei, tudo entregarei. Esse homem que compôs essa música estava num navio, indo em direção a uma obra missionária, há muitos anos atrás, e ele recebe uma notícia que faleceu seus filhos. Um telegrama chega no navio, ele sai naquela parte aberta do navio, olha para o céu e começa a cantar. Se paz a mais doce puderes gozar, ou dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. Que tu me fazes. A hora que ele está, sabe em que momento da vida esse homem está compondo uma música? No momento que ele perdeu os seus filhos. Ó, seja o que for, tu me fazes saber. Olha que sabedoria dessa canção. Tu me fazes. Quem fez ele saber em meio à dor que Jesus é maior do que a dor dele? Aquele que nos guiará. Eu te pergunto de novo, será que Deus seria injusto de falar, você só vai vir para o céu se você for seguir o caminho que é Jesus, seguir a verdade que é Jesus e seguir a vida que é Jesus, sem nos dar um poder de uma pessoa sobrenatural que nos ajuda acima dos problemas, acima dos sofrimentos, acima das dificuldades? Deus seria injusto? Deus seria justo fazendo isso? Seria injusto, mas Deus não é injusto. É por isso que Ele me deu para mim e para você o Espírito Santo, para que Ele nos guie ao caminho, para que Ele nos guie à verdade, para que Ele nos guie à vida, que é Jesus. E sem Jesus não dá, irmãos. Ele é maior do que todos e do que tudo para nós. Ele nos fará saber, no momento da dificuldade, que Jesus é tudo que nós precisamos. Ainda que a nossa carne grite, ainda que a nossa alma grite, se você tem o Espírito Santo, Ele vai fazer você entender isso. Agora a questão é que se você não tem o Espírito Santo, realmente então não vai dar, você não vai aguentar. Se você é somente um crente de carteirinha religioso, realmente não vai dar para você. Mas se você deseja, esse Espírito Santo é só dizer, eu quero Jesus verdadeiramente, eu não quero uma religião. Jesus não é crente, Jesus não é assembleano, Jesus não é adventista do sétimo dia e não é batista. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus que morreu pelos nossos pecados. E Ele falou, eu vou porque o Espírito Santo vai vir. Quando Ele vier, Ele vai fazer vocês entender toda a verdade. Ele falou, vocês vão lembrar das coisas que eu falei e vão falar, agora eu entendo. Por quê? Porque agora eu tenho o Espírito Santo. Então talvez, tem gente que eu estou pregando aqui para a pessoa, pregando, e ela sai daqui e diz, não entendi nada. Um dia, quem sabe em outro lugar, ou até que mesmo o Espírito Santo vai vir sobre você, você vai falar, meu Deus, eu estou entendendo tudo que está falando agora. Ou talvez eu estou pregando e você não entende nada, isso é um péssimo sinal. Ou você não tem o Espírito Santo, ou você não está ouvindo Ele. Você precisa ouvi-lo. Vou repetir, você não precisa de teologia. Você só precisa dele, porque ele vai guiar você a toda a verdade. Quem é essa verdade? É uma pessoa chamada Jesus. Então você vai conhecer completamente quem Jesus é, através do Espírito Santo. Ele vai guiar você nesse caminho também chamado Jesus. A Bíblia nos diz, um texto poderoso em Isaías 38, verso 8. Eu já estou terminando, em 5 minutos. Isaías 38, verso 8. Diz assim. Não, estou lendo errado aqui. Santo é teu nome, Jesus. Deixa eu ver aqui.
Isaías 35, versículo 8. Obrigado, Senhor. Olha o que fala aí. Olha que palavra tremenda. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho de santidade. O imundo não passará por ele. Olha o que está escrito aqui: uma pessoa imunda. Quantos aqui eram pecadores? O imundo está falando do quê? Do pecador. Então, como que Deus pode fazer distinção das pessoas? Não, o imundo não passa. Quer dizer, poxa, você é melhor do que eu? Não, a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. Então, se ele fala que o imundo não vai passar, não é o fato de que Deus está fazendo alguma distinção, mas é o fato de pessoas que não aceitaram serem limpas da sua imundície. Pessoas que não aceitaram abandonar a vida de pecado. Ele fala, será chamado caminho de santidade, que o imundo não vai passar. Ele está falando de quem? Quem é o caminho? Jesus. Jesus é o quê? É o caminho. Nós já aprendemos que o Espírito Santo nos conduzirá a toda a... Significa que nós iremos conhecer completamente quem é Jesus. Amém? E agora o que está falando aqui a palavra? Haverá um bom caminho. Caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele. Quem não tem os seus pecados perdoados, não tem o sangue de Jesus, não vai passar por esse caminho que se chama Jesus. Detalhe, lá no tabernáculo, vê se você consegue, pesquisa no Google rapidinho, tabernáculo. Lá no tabernáculo de Moisés, ele vai colocar uma imagem do tabernáculo para a gente ver, principalmente da entrada, se você tiver. Coloca imagem que você já vai abrindo as imagens. Esse aqui, ó, quer ver? Esse aqui. Eu quero falar todas as quintas-feiras sobre a pessoa do Espírito Santo. Assim como a gente teve aquela série de pesadelos noturnos, de batalhas noturnas, eu quero falar. Então eu queria desafiar você a partir de toda quinta-feira, a partir de hoje, estar aqui conosco, para nós possamos, pode colocar. Você está vendo essa entrada, justamente, aqui é a entrada do tabernáculo, né? Aqui tem esse local fechado, ao redor ficava as tendas das tribos, né? Engraçado que de frente para a tenda aqui do caminho aqui da entrada, tinha a tribo de Issacar, de Judá, que ficava bem de frente para a porta do Oriente, né? Eu sou o Issacar, né? O meu pastor é o Judá. E aqui tem essa tenda vermelha com azul, tá vendo essa tenda? Essa entrada? Essa entrada era chamada de o caminho. O sacerdote, ele entrava aqui, tá vendo essa pia ali, ó, grande, aqui anterior? Ali, ele cortava o animal ali, o sangue, ela tem essas bordas, porque o sangue não podia derramar nenhuma gota fora, não podia cair nenhuma gota fora, senão era perdido o sacrifício. E quando ele passa com o animal, então, para sacrificar, ele passa pela entrada que se chama Aí Jesus chega para os judeus, que a vida toda fizeram aquele sacrifício, desde os dias de Moisés, e fala, eu sou o quê? O caminho é por onde passa o animal, onde vai ser sacrificado e derramado o seu. Então, quando fala, eu sou o caminho, está querendo dizer o quê? Eu sou aquele que está levando o sacrifício, o sangue ser derramado, para que o pecado de todos sejam perdoados. Então, esse processo era um processo de purificação, para que toda a nação que está ao redor fosse santa, não fosse imunda diante de Deus. Só que esse ato, né, ele foi abolido quando Jesus veio e morreu por nós. Ele foi o cordeiro, o animal que tira o pecado do mundo, substituindo o local substituindo o animal que antes era sacrificado, e ele foi também ao mesmo tempo o sacerdote que leva o animal, e ele foi também o caminho. Amém? Todo esse tabernáculo, não dá tempo de eu falar, representa a pessoa de Jesus, né? Outro dia eu explico isso. Então aqui voltando em Isaías,
fala que ali haverá um caminho bom, um caminho santo. Quem é esse caminho? Jesus. O imundo não entra por esse caminho, não passa. O que é isso? Aquela pessoa, ela pode dizer, não, eu sou de Deus, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos de igreja, eu sou um missionário tal, eu sou a missionária tal, aí eu já preguei em tal lugar, tá. Mas se não tem o Espírito, o sangue é imundo, e se não tem o sangue e é imundo, não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não conhece verdadeiramente quem é Jesus. Se não conhece verdadeiramente quem é Jesus, também não conhece o Pai, porque só conhece o Pai quem conhece a Jesus. Mostra-nos o Pai. Ele fala, vocês têm visto eu, quem me vê a mim, vê o Pai. Então não vê o Pai, não vê o Filho e não vê o Espírito Santo. Então é uma pessoa que vai dar mau testemunho, vai falar coisa errada, vai comprar e não vai pagar, vai dar péssimo testemunho em casa com o marido, com a esposa, com os filhos, e aí você não tem por que dizer, eu não vou servir a Deus porque essa pessoa faz isso. Não, você tem que dizer glória a Deus, que Deus não deixa o nome dele ser envergonhado de pessoas que dizem que são crentes e não tem testemunho de crente, porque verdadeiramente não é crente, não tem o Espírito Santo, não tem o caminho, não tem o sangue, não tem o Pai. Porque ele faz essa separação do imundo com o puro. Ele não deixa ninguém ser confundido. Quem está entendendo? É por isso que ele fala, pelos frutos você vai conhecer a árvore. Depois lá na frente ele fala o quê? Os frutos do... Apóstolo Paulo fala o quê? Dos frutos do... Então se ele fala dos frutos, ele não está falando que isso é uma árvore. Ele está querendo dizer o quê? Comparando com uma árvore, dizendo o quê? Veja se tem os frutos do Espírito. Porque se não tem, agora que eu quero que você entenda, se não tem, Jesus está falando que eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. E quem recebeu eu como Senhor e Salvador, vai conhecer totalmente quem eu sou, através da pessoa do Espírito Santo, que vai convencer o coração dele, que vai fazer ele lembrar todas as palavras, e que vai guiar ele a mim, para que ele entenda completamente tudo que eu estou dizendo. Então se uma vez que eu não tenho os frutos do Espírito Santo, eu também não tenho a pessoa do Espírito Santo. É uma ordem, primeiro veio o Pai, depois veio o Filho, depois veio... Se eu não tenho o Espírito Santo, eu também não tenho, e também não tenho o Pai. Se eu não tenho os frutos do Espírito, eu não tenho o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho o Jesus, o Filho. Se eu não tenho o Filho, que é Jesus, eu não tenho. Pronto. É simples de entender. Então para de ficar falando, não, fulano de tal faz isso em nome de Deus, fulano de tal dá mau testemunho, eu estou desapontado. Para de ser tonto. A palavra já te ensina. Não tem os frutos? Não. Então não faz nem parte, não é nenhum dos nossos. Não esquenta a cabeça. Amém? Quantos estão entendendo? Porque o imundo não vai passar por esse caminho. Não adianta ele usurpar, não. Mas o filho do fulano de tal está fazendo tudo errado, está lá pegando as menininhas, está lá cantando louvor. Ele pode cantar no louvor o tempo até que Deus permitir ali, a corda dele uma hora vai esticar. Mas no caminho de santidade ele não está. No caminho que é Jesus ele não está, porque o imundo não passa nesse caminho. Pode enganar todo mundo, mas está fora do caminho. E se não está no caminho, não tem o Pai. Se não tem o Pai, também não tem o Filho. Se não tem o Filho, não tem o Espírito Santo. E também não vai ter os frutos do Espírito. É simples. Pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará. O impuro não vai andar nesse caminho, só o puro. E quando o puro andar nesse caminho, ele não vai errar. Está escrito aqui. Como que eu sei que alguém é de Deus? A pessoa passa a luta, ela está lá firme. A pessoa é injustamente falam dela, ela está lá firme. A pessoa, o ímpio se levanta contra ela 7 vezes, 70 vezes 7, quantas vezes for, ele está lá firme. Por quê? Porque ele já conhece a verdade toda, que é a pessoa de Jesus. Ele já conhece esse caminho, porque ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele sabe de onde que Deus tirou ele não quer voltar para o mundo. Eu vou voltar para o mundo porque ovelha me decepcionou. Se fosse assim, não era nem para mim estar aqui hoje. Se fosse por causa de ovelha, não estava aqui hoje não. Quanta decepção eu já tive com ovelha. Quanta decepção eu já tive com outros pastores. Quanto ainda vou ter? Muito. Só que tem o seguinte, eu era impuro e ele me lavou com o sangue dele. E o Espírito Santo dele entrou dentro de mim e começou a falar, olha aqui quem é Jesus. Para de olhar para esses caras, olha aqui quem é Jesus. Olha, eu vou te guiar para te mostrar toda a verdade. Olha o que Jesus passou. Ele falou que no mundo você também ia ter aflição, mas era para você acreditar nele, porque ele venceu o mundo, você também vai vencer. Oh, aleluia!
É por isso que Paulo suportou, é por isso que Estevão suportou. Tem muita gente, irmão, combatendo combates. Tem gente lutando para ter sua casa própria. Isso é interessante, é viável. Tem gente lutando pela sua faculdade. Tem gente lutando na justiça para provar que é certo. Tem gente lutando por algo. Todo mundo está lutando por alguma coisa. Lutando para viver no hospital. Muita gente luta. Paulo falou, combati o bom combate. O que é isso? Um combate, todo mundo tem para enfrentar todo dia. Tem gente que mata um leão por dia e ainda amarra o outro para guardar e para matar para outro dia também. De tanta luta que tem. Não se engane, todo mundo tem tribulação e luta. Todo mundo. Tem gente que luta pela causa certa, tem gente que luta pela coisa errada. Tem gente que luta por um propósito, tem gente que luta pelo seu interesse. Tem gente que luta para vencer, tem gente que luta para te derrubar. Tem gente que além de lutar, tem uma trajetória. Todo mundo tem uma trajetória na vida. Tem um propósito. Todo mundo quer alcançar algo. Seja um ímpio, seja quem for. Só que Paulo ele fala 3 coisas interessantes. Eu combati o bom combate. Eu cumpri a minha caminhada, a minha trajetória. E no final o que ele fala? Eu guardei a minha fé. É aí que está o segredo. Talvez você enfrentou grandes combates na sua vida. Talvez você tenha caminhado uma grande trajetória. Mas a pergunta é, será que ao final dessas trajetórias você ainda tem guardado a sua fé? Você tem mantido a mesma pessoa que você era no início, quando começou a caminhar com Jesus? Como que você sabe que alguém tem o Espírito Santo? Quando no final das suas trajetórias ela tem a mesma fé. Paulo está indo para morrer, ó. Ele vira e fala assim, anota aí, vocês estão na cadeia aí, para todo mundo saber, ficar registrado. Combati o bom combate, quer dizer, enfrentei muitas lutas pelo posicionamento que eu tive em prol do Evangelho. Cumpri uma trajetória, abri igrejas, deixei epístolas escritas, preguei para muita gente, estou deixando frutos, discípulos, mas fui injustiçado, fui caluniado, teve até irmão que veio e brigou comigo, cada um escolheu um lado e seguiu, teve divisão, teve disputa, teve um tanto de coisa errada, mas no final, eu continuo amando esse Jesus, eu continuo querendo esse Jesus, eu estou disposto a morrer para Jesus. Jesus, eu te amo, meu lindo, meu cheiroso, eu te amo, eu continuo amando do mesmo jeito, desde o primeiro dia que eu te vi. É isso que Paulo está falando. A minha pergunta é, como você está hoje? Você, nessa trajetória, nesse caminho, você conseguiu preservar a sua fé? Se a resposta é não, peça para o Espírito Santo. Se a resposta é sim, glorifique ao Espírito Santo. Talvez você passou algumas lutas e por um momento você fraquejou, é normal, e você se arrependeu, o Espírito Santo vem e você retoma. Mas talvez você tem que questionar, será que de fato eu tive um encontro verdadeiro com Jesus? Eu encontrei uma jovem esses dias, o pai divorciou da mãe, o pai está desviado, a mãe também, ela tem 14 anos de idade, 14, 13 anos de idade, e eu vi Jesus naquela jovem, ela conversando comigo, eu falei, como é que você está diante de tudo isso? Olha o que ela me disse. Então, alguns anos atrás, eu ia na igreja, meu pai era firme na igreja, minha mãe era firme na igreja, os dois eram casados, e eu ia na igreja com eles, porque eu seguia aquilo que eles estavam fazendo, mas diante de toda essa dificuldade, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, e eu tenho hoje um relacionamento com Jesus, e eu estou orando pelo meu pai e pela minha mãe, e ela falava isso, o olho dela brilhava, ela falava, eu amo Jesus, eu não deixo Jesus por nada. Eu falei, meu Deus, tem jovem que fala assim, eu estou revoltado, porque meu pai largou da minha mãe, essa menina perdeu a mãe, perdeu o pai, os dois não moram mais no mesmo teto, cada um para um lado, desviados os dois, e a menina está firme. Eu falei, onde você está indo agora? Não, estou terminando de comer um lanche, que eu vou pegar um ônibus, estou indo para tal cidade, que vai ter culto lá em Borda da Mata, tal. Eu estou indo para lá para o culto. Menina de 14 anos, e você está aí, está desanimado, Deus não é bom nada, 14 anos de idade. Eu falei, o que é isso? Esse é o verdadeiro cristão, esse é o verdadeiro crente. O Espírito Santo ainda está no nosso meio, o Espírito Santo tem poder de transformar as coisas. Isso aí, é isso aí que eu acredito. Para cada meia dúzia de crente, meia tigela que eu conheço um que é legítimo,
Um que é de Deus, um que está na prova, está na luta, mas fala, eu estou com Jesus, eu estou com Ele. Eu creio. A igreja virou tão humanista que isso que eu estou pregando é capaz das pessoas falarem, mas eu sou ser humano, e eu sou robô? Está vendo um androide aqui pregando? Eu sou melhor do que você? Não, só é uma pessoa que foi alcançada pela graça e que acredita no poder da palavra e no poder do Espírito Santo. Só isso. Eu creio. O impuro não pode andar por esse caminho. Mas a Bíblia fala, no final desse versículo, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Essa palavra louco, estou terminando, no hebraico significa, sabe o quê? Não é louco de deficiência mental, é louco de imprudente. Ele está falando até o imprudente, sabe aquela pessoa que é desligada assim, ó? Ela esquece tudo, esquece a chave, se pudesse esquecer a cabeça, só não esquece que está colado no pescoço. É isso que o texto está querendo dizer no original. Até você que é desligado, até você que é imprudente, até que você cuida das coisas de qualquer maneira, você não vai errar o caminho. Porque o Espírito Santo vai guiar você nesse caminho. Quem conhece uma pessoa assim? Que erra o caminho de casa. Eu conheci um pastor, que eu fiquei na casa dele hospedado umas 2 semanas, e por umas 4 vezes nós estávamos indo para a casa dele, e ele errava o caminho. Eu falei, pastor, onde o senhor está indo? Rapaz, eu errei o caminho de casa. Mas quanto tempo que o senhor mora aqui? Já foi uns 2 anos. Foi, pastor, ele descia do carro, deixava o freio de mão sem puxar, aí ele parava, eu acho que lá é o meu carro, o carro dele andando assim na rua. Aí um dia nós correndo, destravar o alarme, pulei dentro do carro do Uno e pisei no freio. Ele era tranquilo, mas não erra o caminho, porque o Espírito Santo. O caminho da salvação não, porque o Espírito Santo dirige. Até os imprudentes, até aqueles que são desligados, eles não vão errar o caminho. Por quê? E eu não tenho tempo de aprofundar, mas aqui esse texto está falando também de que na época já existiam falsos profetas, que profetizavam coisas para agradar as pessoas, ou profetizavam maldição porque era pago por alguém que tinha inveja daquela pessoa para amaldiçoar. E o texto está querendo justamente isso, quando alguém tentar enganar você, direcionar você. Você vê por Balaão, cara, estou terminando aqui, Balaão está no cavalinho dele, no burrinho dele, vão lá amaldiçoar os caras lá, que eu fui pago para isso. E aí o bichinho para, né? E o bichinho não vai, porque ele está indo no caminho errado. Se ele amaldiçoar aquele povo, Deus vai pesar a mão nele, vai penalizar ele, porque Deus não queria amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo era um povo de Deus, estava fazendo tudo certo. Era o outro que queria usar o nome de Deus e amaldiçoar ele. Aí aparece um anjo, fala, não vai passar aqui não. Quer dizer, até o cara que é tonto, doido da cabeça de vender a unção dele em troca, uma maldição em troca de dinheiro, Deus se levanta com o anjo lá, faz o jumento, o burro falar com ele, olha cara, eu não vou passar aqui não quero morrer não. Tem um anjo ali, o cara perdeu a visão celestial, não vê o anjo, mas o bichinho vê. Fala, não podemos ir ali não, nós estamos no caminho errado, estamos errando o caminho. Mas o Espírito Santo não deixou. Quantos estão entendendo aí? Amém? Só mais um. Isaías 30, versículo 21. Isaías 30, 21, olha o que fala. Volta no 20. Pode colocar o outro 21 mesmo. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de você, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, põe na NVI para a gente ver. Quer você se volte para a direita, quer você se volte para, uma voz atrás de você lhe dirá, este, é como se fosse assim, vem cá Luan, é como se fosse, não, eu acho que eu vou para lá, aquele caminho é mais atrativo. Olha para lá, Luan, fica de costas para mim. Aí não, aí você olha para a esquerda. Não, eu acho que também na esquerda. Geralmente é mulher que tem esse problema, né? Você fala, você está dirigindo e tem uma mulher te conduzindo, e fala, vira aí, mas aonde, filha? Aí, do seu lado aí. A esquerda talvez é atrativo. Aí uma voz atrás de você, não, o caminho é esse aqui, ó. Vai por esse caminho.
Quando você se perder, quando a sua fé diminuir, perdi minha fé, estou desanimando, estou querendo ir para o caminho mais fácil, estou querendo por outro caminho, né? Tem uma frase que a gente fala muito daquele pastor Paul Walsh, que antigamente o povo falava: procure a igreja mais próxima da sua casa. Não procura a igreja mais próxima da tua casa. Quem procura a igreja mais próxima da sua casa está procurando conforto, comodidade. Procura a igreja mais próxima da Bíblia, mais próxima da palavra. Aqui é um Lonjúrio, vocês vêm aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo está falando: esse é o caminho, ande por ele. Vocês não estão procurando comodidade, estão procurando o quê? A palavra, a verdade. Amém? Então, quando você tentar se desviar, tentar sair do propósito, uma voz vai dizer atrás de você: este é o caminho, é esse caminho que você tem que ir. Que voz é essa? O Espírito Santo. Ele vos guiará a toda verdade. É Ele que te guia. Amém? Talvez você entrou aqui querendo desistir, desanimado, a fé está enfraquecendo por conta das circunstâncias. Aí você fala: não, vou para aquele caminho ali, vamos para aquele atalho. O Espírito Santo vai falar: não, o caminho é esse, andai por ele. Sabe que palavra tremenda, irmãos? Ele não vai deixar nós errarmos. Tem aquele texto que fala: ele não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não vai vacilar. Se ele é o teu guia, ele é o teu sentinela, ele não vai deixar você errar. Em nome de Jesus. Pai Santo, nós oramos em teu nome, te louvamos por essa palavra hoje à noite, pelas vidas que já foram tocadas e restauradas e libertas nesta noite. Te louvamos pela tua palavra que diz que nós não vamos errar o caminho. O teu Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ele nos fará lembrar de todas as tuas palavras, nos fará compreendê-las, irá converter o nosso coração do pecado, do juízo e da justiça. E Ele nos guiará a toda a verdade. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Faz com que nós possamos conhecer a Jesus, Espírito Santo. Faz com que nós possamos compreender quem é a pessoa de Jesus Cristo. Um caminho será bem feito, um caminho bom, um caminho chamado santidade, que até mesmo os imprudentes, os esquecidos, os que têm a cabeça meio fraca, esquecem as coisas, não vão errar esse caminho. Porque quer eles se virem para um lado ou para o outro, a voz dirá para eles: este é o caminho, andai por ele, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.